Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre o dia de ontem, que foi um dia muito especial, sabia? Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Sim, e a gente comemora esse dia como o nascimento de um autor muito famoso e muito importante para nossa literatura, que é o Monteiro Lobato. Então vocês vão assistir um videozinho agora contando um pouquinho sobre esse dia. Hoje é um dia muito especial. Hoje vamos falar sobre um dos maiores escritores do mundo, o pai da Emília, do Visconde, do Pedrinho, da Narizinho e de tantos outros personagens. Hoje vamos falar sobre Monteiro Lobato! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as idades. Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião. Em 3, 2, 1, Tintirim! Ela ajuda a liberar a imaginação e o faz de conta. Ai, Guardiões, assista esse vídeo até o final e se inscreva no canal. Agora estamos prontos. Turminha, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos para o dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Lá nasceu o menino José Bento Renato Monteiro Lobato, conhecido como Monteiro Lobato. Turminha, nasceu um menino tão sonhador, onde a sua imaginação era a porta de entrada para um mundo incrível. Ele adorava desenhar e escrever histórias. Ele foi criado em um sítio onde podia brincar muito, e o seu mundo imaginário saiu de sua cabeça e foi para o papel. E ali nasceu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, um lugar mágico, onde acontecia aventuras incríveis. Uma boneca de pano ganhou vida. A querida Emília. Visconde, um sabugo de milho que sabia de tudo, mas era tão medroso. As delícias vindo da cozinha, feitas pela tia Anastácia. Tinha também as histórias de Dona Benta, a avó do Pedrinho da Narizinho, as crianças que passavam as férias no sítio, vivendo cada dia uma aventura nova. Mas sabem, todos no sítio tinham que estar super atentos. Para tomar cuidado para que a Cuca não pegasse eles. Ou ainda, ser pego em uma das brincadeiras do Saci Pererê. Turminha, Monteiro Lobato escreveu muitos livros, mas as suas principais obras literárias foi feita para o público infantil. Daí que o dia 18 de abril virou o Dia da Literatura Infantil. Monteiro Lobato disse: um dia acabo fazendo livros onde nossas crianças possam morar. Então, para comemorar esse dia, a gente preparou uma coisinha muito especial para vocês. Na verdade, a gente está preparando faz um tempinho, né? Lembra quando nós começamos com as leituras das Chapeuzinhos? Então, nós começamos com a leitura, aquela leitura bem clássica, né? Que todo mundo conhece, que é a história do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, né? E depois dessa história, nós demos algumas versões diferentes, né? Dessa história, algumas adaptações. Então, vocês conheceram a Chapeuzinho Amarelo, né? Que é aquela Chapeuzinho que tinha medo de tudo, até ela topar com o maior dos seus medos, que era o Lobo Mau. Então ela percebeu que aquele medo todo era coisa da imaginação dela, e que depois que ela enfrentou, né, ela viu que não era tão terrível assim, né? Aí depois vocês conheceram a história do Chapeuzinho Vermelho e uma aventura borbulhante, né? Que era um menino, não era uma menina, com um capuzinho vermelho, e que ele levava para a avó um refrigerante, né? Vocês viram também a história do Chapeuzinho Cor de Abóbora, que o lobo comeu todo mundo, todos os personagens, né? A Chapeuzinho, a vovó e o caçador, né? E depois comeu a sobremesa que a Chapeuzinho Cor de Abóbora estava levando para a vovó, e na hora da última cerejinha, pum, explodiu e todo mundo morreu. Vocês viram também a história da Chapeuzinho Branco, que era uma menina muito solitária que havia perdido o pai, né? Ela era uma órfã. E no final acabaram adotando o lobo e todos ficaram
juntos e felizes, né? O caçador se reencontrou com a mãe da Chapeuzinho e eles acabaram se casando e viraram todos uma família. Vocês viram também a Chapeuzinho Verde, né? Uma menina muito... uma menina que gostava muito de dinheiro, né? E que no final só foi salva, ela e a avó, só foram salvas graças ao dinheiro que elas tinham guardado. Então elas pagaram pela sua sobrevivência, porque o caçador também gostava muito de dinheiro, né? E só salvou-as devido à troca, né? Trocou, né? A vida delas por dinheiro. Vocês viram também a Chapeuzinho Lilás, que é a Chapeuzinho que queria ser famosa, né? Ela fazia tudo para que ela tivesse uma fama boa, né? E no final o lobo acabou morrendo por um boato que espalharam por aí, né? De que ele era mau, porque na verdade ele não era mau. Ele decidiu não comê-las, né? E por conta disso acabou morrendo. Vocês viram a Chapeuzinho Azul, Chapeuzinho que tinha um plano com a avó de sempre pegar os lobos e fazer carne de lobo, né? E comer o lobo. Então era o contrário. Quem comia era a Chapeuzinho e a vovó. Foram presas, né? Porque comiam tanto carne de lobo, matavam tantos lobos que eles acabaram sendo uma raça extinta, né? Que é aquela raça que não pode mais matar, porque se morrer o último da espécie, não existe mais na face da terra. E a Chapeuzinho Preto, Chapeuzinho que o lobo mau era um tempo, né? Era o tempo. E então eles conversam a respeito do tempo e tudo mais. Bom, então, pegando todas essas versões na verdade nós enviamos para que vocês tivessem muita imaginação aí, né? Melhorasse, ampliasse a imaginação de vocês, para que vocês criassem uma Chapeuzinho, tá? Então vocês enviem um vídeo, né? Foi pedido para vocês enviarem um vídeo na sexta-feira contando qual é a Chapeuzinho que vocês mais gostaram, tá? E agora vocês vão criar uma Chapeuzinho, vocês vão criar uma história comemorando o dia do livro, como se vocês fossem escrever um livro infantil, tá bom? Então vocês não podem esquecer que numa história precisa ter começo, então tem que começar, tem que explicar tudo o que está acontecendo, não pode ter nenhuma dúvida, né? O leitor, que é aquela pessoa que lê, ela não pode ficar com dúvida. Por exemplo, conta uma coisa e não termina, e você fica, mas o que aconteceu? E agora? Né? Então você fica curioso. Não. Quem está escrevendo um livro não pode deixar nenhuma coisinha sem explicar. Então o leitor não pode ficar curioso, né? Ficar sem saber o que aconteceu. Então, na história tem que ter sempre um começo, tem que explicar tudo, todas as informações, tem que ter um momento de clímax. O que é o momento de clímax? Aquele momento que você fala assim, ó, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Aquele momento de suspense, né? Que é aquela hora que prende a atenção do leitor, que é aquela hora que ele quer ler para saber como que vai terminar, tá? E tem que ter um fim a história, né? Então a história tem que ter o começo, o meio, aquele momento de suspense e tem que terminar. Tudo que contou tem que terminar, não pode restar nenhuma dúvida, tá? Não esqueçam dos parágrafos, não esqueçam das letras maiúsculas. Se tiver fala, não esqueçam do travessão, tá bom? Um livro tem que ter todas as regras de pontuação, porque quem tá lendo não está ouvindo, então não tá ouvindo o tom da voz, né? Se é uma surpresa, se é uma pergunta, se é uma fala. Por isso que é muito importante a pontuação correta, tá bom? Não se esqueçam, na aula de sexta-feira foi uma aula de pontuação. Então, usem a imaginação, inventem uma Chapeuzinho. Pode ser uma Chapeuzinho com bolinha, pode ser uma Chapeuzinho de florzinha, pode ser uma Chapeuzinho de uma cor que não foi contada, uma Chapeuzinho colorido. A Chapeuzinho que vocês quiserem, soltem a imaginação. Pode ter ET, pode ter monstro, tá? No lugar do lobo pode ser outro animal. Então, contem a história que vocês quiserem, tá? Tentem, assim, ó, colocar uma história bem legal pra que a gente fique... E agora, o que vai acontecer? Tá? Caprichem na letra, tá? Pra que as professoras consigam ler. E soltem a imaginação. Tô ansiosa
para ler a história de vocês, certo? Um beijo e até mais.